Saber Direito desta semana é sobre direito aeronáutico. O curso fala sobre tripulação, serviços aéreos, regulação, fiscalização e muito mais. As aulas são com o professor Georges Ferreira. Sejam bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. E essa semana nós estamos lidando com uma matéria muito especial, extremamente importante e um ramo também muito dinâmico. Essa semana nós estamos tratando do assunto Direito Aeronáutico Nacional. Nós já conversamos aqui, por exemplo, a respeito da necessidade e por que o direito aeronáutico ele é fundamentalmente internacional. Ora, ele nasceu dos tratados, ele nasceu do acordo, ele nasceu da vontade de cooperação. Cooperação pela segurança e principalmente em busca da padronização das normas. Nós vimos que foi um longo caminho para chegar até os dias atuais. Esse caminho, então, nós passamos por guerras, nós passamos por uma série de desentendimentos, até que, então, aqui no Brasil, nós chegamos em 1986 com o Código Brasileiro de Aeronáutica. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele é o marco regulatório de toda a nossa aviação civil. Nós também podemos observar que o direito aeronáutico brasileiro, nós temos a Lei 7565 de 86, que é o CBA, assim como nós também temos a Lei 11.182 de 2005, que trata a respeito da ANAC. E por que isso? Bom, aqui no Brasil, nós temos praticamente dois grandes ramos do direito. Nós temos o direito que é regulado e fiscalizado pelas autoridades de aviação civil e, no caso aqui, a autoridade de aviação civil chama-se ANAC, que regulamenta a aviação civil, as operações de aeronaves, as suas certificações, que expede seu certificado de aeronavegabilidade, ou seja, que diz que aquela aeronave tem ou não tem condições de voar com segurança, é um órgão civil. Por outro lado, quando falamos em controle do espaço aéreo, quando falamos em coordenação do Sistema de Prevenção de Acidentes Aéreos, do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, aí nós já temos o lado militar. Quero dizer, o nosso Código de 86, vale a pena relembrar, ele foi criado praticamente quando a aviação ela era totalmente controlada, regulada e fiscalizada pelo então Ministério da Aeronáutica, que esse daí praticamente deixou de existir. Nós já discutimos ao longo do nosso curso o que são as aeronaves, o que elas precisam para ser operadas, quem são os operadores, os proprietários, tá? Nós já verificamos também a responsabilidade dos proprietários dessas aeronaves em relação aos passageiros, já vimos em relação aos contratos de aeronaves, os contratos para sua aquisição, nós já vimos também a questão do conflito que existe entre a norma específica, que é o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, que trata a respeito da responsabilidade civil do transportador aéreo, da limitação dessa responsabilidade civil, em termos, claro, né, em relação ao conflito com o Código de Defesa do Consumidor. Nós vimos também quais são as principais convenções internacionais que nós aplicamos no caso, que vamos até hoje. E também verificamos, já colocamos aqui, que o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, de 1986, ele também está passando por um processo de atualização dentro do Senado Federal, da qual, inclusive, teve a Comissão de Especialistas para a Reforma do CBA e hoje já está na mão da Comissão de Senadores. Vamos verificar, então, alguma necessidade, o que está sendo debatido dentro de um assunto bem atualíssimo, dentro desse nova reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica e os assuntos que estão sendo tratados aqui dentro do nosso CBA. Bom, o CBA, como nós já colocamos aqui, não deixou de ser uma lei moderna, mas ao mesmo tempo também que era uma lei com caráter extremamente estatal, de certa forma intervencionista, também procurando que você obtivesse o máximo de controle possível da atividade. A consequência disso, nós vamos verificar, por exemplo, como é que isso daí vai reverberar para a sociedade. E como é que isso reverbera para a sociedade? Ora, a aviação, por mais que ela seja importante, por mais que ela tenha que ser importante, obviamente, ainda que ela seja um serviço público que está na mão do governo dar as concessões, as autorizações, obviamente que a administração pública ela não consegue fazer o quê? Atender toda essa demanda. Aliás, praticamente, em todos os lugares do mundo, praticamente só em um país
é que o governo ele conseguiu lançar mão de toda a aviação civil, militar ao mesmo tempo, que foi a União Soviética. E não também surpreenda que ela mesma também não exista mais. Dessa forma, o Estado precisa da participação do particular. Precisa da participação do particular, principalmente para a prestação dos serviços aéreos à população. Precisa também do particular para os serviços aéreos internacionais e os acordos que são firmados com o Brasil e os demais países, acordos de cooperação, os acordos de serviços aéreos. Nós também vamos verificar a importância e como é que isso ainda reverbera, como é que isso recorre dentro dos aeroportos, dos sítios aeroportuários, porque, afinal de contas, nós estamos vendo aqui, você não tem aviação, primeiramente, sem lei, é impossível uma aeronave decolar sem uma norma que anteceda, porque nós já explicamos que a atividade da aviação civil é a segunda atividade mais regulamentada do mundo. Depois, não adianta nada se você não tem um avião e não adianta nada se você também não tem o operador. E o operador, obviamente, ele vai ter que se enquadrar dentro de um dos serviços aéreos aqui que nós vamos debater. Assim, senhores, como serviços aéreos, esses daí estão classificados no Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7565 de 1986, a partir dos seus artigos 174 e seguintes. E ele diz que os serviços aéreos podem ser públicos e privados. Público não significa que ele será executado pelo Estado, mas sim que ele será feito de forma remunerada. Como o Estado chamava para si essa competência, mas ele não dá conta, então ele faz uma concessão ou faz uma autorização. A própria figura dessa concessão para um serviço aéreo, ela também já está mais um pouco em desuso. Vamos começar então pelos serviços aéreos privados. O que é o serviço aéreo privado? Nas aulas anteriores, nós discutimos que os operadores, eles eram operadores que operavam de forma remunerada ou não remunerada. Se não é remunerada, se você não cobra de um terceiro, diz que é um operador privado. E os serviços aéreos privados, então, são os realizados sem remuneração, mas apenas em benefício do próprio operador. O que significa isso? Eu tenho a minha aeronave. Com a minha aeronave, eu apenas posso voar para ter os meus interesses. Quer dizer, se eu quiser ir para a minha fazenda, se eu quiser emprestar essa aeronave para um amigo, se de repente eu tenho uma empresa e uso essa aeronave para o transporte dos meus executivos, não tem nenhum problema. Inclusive, eu não preciso nem de autorização e nem de permissão para que isso funcione. E como nós estamos falando de ANAC, de regulamentação, peço para que os senhores procurem no site da ANAC a Regulamentação Brasileira de Aviação Civil, o RBAC número 91. E os senhores verificarão também que os serviços aéreos privados são chamados de TPP. Então, se os senhores forem lá no site da ANAC, como eu já expliquei, e forem lá no RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro, os senhores verificarão que tem um campo lá que vocês podem fazer pesquisa de qualquer matrícula, que são aquelas 5 letrinhas, que é a placa da aeronave, por assim dizer. Você coloca ali aquelas 5 letrinhas, dá o Enter, e você verificará então que vai sair, inclusive, o nome do proprietário, o nome do operador, e se aquela aeronave ela é para serviços aéreos públicos ou privados. Se for para serviços aéreos privados, beleza, você pode voar aquela aeronave tranquilamente com o seu amigo, você pode ir para a pescaria, a empresa pode transportar os seus executivos, se for uma instituição de ensino ou uma instituição também de serviços aéreos especializados, pode utilizar para ela mesma, mas não para terceiros e jamais de forma remunerada. Combinado? Assim, senhores, dando continuidade, eu também gostaria de colocar o seguinte: existe uma categoria de aeronaves muito especiais e que eu acho que aqui nós devemos destacar e que também geram, de certa forma, uma responsabilidade totalmente diferente daquela que nós vimos até agora. Nós sempre falamos até então e demos principal enfoque para aquela aviação que utiliza as aeronaves que são aeronaves certificadas. Aeronaves certificadas são aquelas aeronaves fabricadas em série, no qual o fabricante ele vai atrás da ANAC, a ANAC certifica o seu produto, o que é um procedimento extremamente técnico, um procedimento extremamente caro, ok? Então ele fala, olha, essa aeronave ela pode fazer voos privados, essa aeronave ela pode fazer voos remunerados, tá? Ela pode fazer parte de frotas, entendeu? Então,
nós temos esse tipo de aeronave. Porém, temos aeronaves aí que são bem diferentes e que são extremamente importantes. Vamos falar aqui um pouco também do aerodesporto, que não deixa de ser um serviço aéreo privado. Ao mesmo tempo também que o aerodesporto está passando por uma revolução que está sendo promovido pela própria ANAC. Assim, senhores, o aerodesporto ele engloba as seguintes atividades: voo em ultraleves, aeronaves leves esportivas e aeronaves experimentais desportivas. Ultraleves são aquelas aeronaves que têm um peso, geralmente isso aí depende da categoria, 300, 400 quilos até, que você pode voar por sua conta e risco. Não são aeronaves experimentais, algumas inclusive são montadas por seu próprio proprietário, tá? Sendo que existe um debate muito grande, que está se buscando uma forma de certificar também para que essas aeronaves sejam produzidas em série e, se forem montadas, que elas tenham a devida certificação para melhorar o seu nível de segurança. Mas aos amantes da aviação, aos amantes do esporte, aqueles que queiram comprar os kits, aqueles que queiram voar, também tem que entender que as regras para a utilização de aeronaves experimentais devem ser colocadas claras para terceiros. Está tendo uma evolução muito grande na ANAC, como eu falei, através do RBAC, do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 103, que vai entrar em vigor no começo do ano, novas regras de licença, quem pode operar, o papel das associações, tudo isso vai estar ali disponível. Então, essas aeronaves esportivas também encontram-se dentro do aerodesporto. Nós temos os paramotores, que são muitas vezes aquelas asas motorizadas, que as pessoas também usam para fazer voos de aventura, tá? Nós temos o voo livre, asa delta e parapente, que são as pessoas que saltam das pedras, as pessoas que saltam das rampas e que gostam de voar. Tudo isso também já está recebendo a regulamentação própria dentro da ANAC. A questão da liberação do voo de aventura, do voo de turismo, ok? Sendo também que essas aeronaves deverão ser registradas, essas aeronaves também, e seus operadores também deverão contratar seguros e ter uma série de responsabilidades. Temos ainda dentro do aerodesporto o paraquedismo. O paraquedismo, então, ele é uma atividade aérea devido ao salto que você faz, não por conta do uso da aeronave propriamente dito, porque você pode fazer o base jump, que é um salto de pedras, que é um salto de penhascos, e você necessariamente não precisa de aeronave, mas também está dentro do aerodesporto. Nós temos também a acrobacia aérea. A acrobacia aérea, que é a acrobacia de exibição, que é a aviação de adrenalina, que também é tido como um aerodesporto, tá? E que nesse caso aí, dependendo da aeronave, obviamente, é uma aeronave que se enquadra dentro, inclusive, da categoria TPP. E já temos aí aeronaves, inclusive, que são certificadas, ok? Que passam por todo aquele processo. Nós temos também o voo à vela, ou voo de planador, que são aqueles planadores, aquelas aeronaves sem motores que são rebocadas, que inclusive nós discutimos nas aulas passadas, como é que se dá o voo, a partir de qual momento, do tracionamento, quando ela descola do chão, até quando ela volta a pousar. Também é uma atividade econômica que está crescendo cada vez mais, que está atraindo cada vez mais praticantes. Inclusive agora, a própria idade para você fazer essa prática baixou para os 16 anos, pelo menos a partir do começo do ano que vem, o que eu acho importantíssimo para que atraiam novos talentos para o voo, para a nossa aviação. Temos o balonismo. O balonismo é algo encantador. Inclusive, hoje, o balonismo, as aeronaves dos balonismos, para serem certificadas, teriam que pagar taxas caríssimas. Isso também está sendo verificado, porque o Brasil é um dos principais fabricantes de balões em formatos especiais no mundo. Quer dizer, nós temos uma tradição aeronáutica muito séria, e isso precisa ser promovido. E temos também o aeromodelismo, sendo que o aeromodelismo no Brasil é uma atividade muito importante, e vejam só, ele se diferencia da questão dos drones até, porque o aeromodelismo, ele entende-se que é apenas utilizado para fins de lazer. E esse lazer, então, ele é praticado geralmente fora da cidade, afastado das pessoas. Tem alguns tipos de aeromodelismo, por exemplo, que você pratica até mesmo dentro de ginásios, mas também já tem essa finalidade específica. Agora também nós já estamos tendo, inclusive, aeromodelismo e competição via drones. E o mais importante de tudo isso é, todas essas atividades aeroesportivas, elas são importantíssimas para o Brasil. Elas são importantes, primeiro, não só pelo desenvolvimento do esporte, mas também por todo o desenvolvimento econômico que há por trás, pelo todo o desenvolvimento do turismo que há também, que junto com essa atividade, e, porém, até então tinha um probleminha, porque geralmente esses veículos aéreos,
a maioria experimentais, e esses veículos aerodesportivos, era literalmente vedada a sua utilização comercial. Porém, agora, através do RBAC, da Resolução 377 da ANAC, tudo isso daí mudou. Muita coisa melhorou, está se verificando a possibilidade dos voos de aventura, o que vai ser muito importante para quem quer praticar asa delta, para quem quer praticar parapente. E temos também o aeromodelismo. Ou seja, o aeromodelismo, nós temos que diferenciá-los do drone. O drone, afinal de contas, como nós já analisamos diversas vezes, é uma atividade que hoje, inclusive, tem um caráter muito mais econômico do que lúdico. O aeromodelismo, ele é praticado praticamente em locais afastados das cidades, tem regras próprias, tem regras de afastamento, você não pode utilizá-los acima de 120 metros de altura, você tem que tê-lo dentro do seu campo de visada, não existe operações autônomas e eles também não são utilizados com finalidade de observação, como é feito com o drone, ok? E de todo o aeromodelismo, aliás, de todo o aerodesporto que nós temos no Brasil, isso é uma atividade econômica importantíssima que não pode ficar à margem de exercer uma função importante para a indústria do turismo, para a indústria da aviação, tanto que a resolução 377 da ANAC, que vai entrar em vigor agora a partir do dia 1º de janeiro de 2019, já está prevendo essa possibilidade da utilização de algumas dessas aeronaves para os voos de aventuras, para os voos esportivos, inclusive reduzindo a maioridade, admitindo voos de 16 anos de idade para pilotos de ultraleve, o que até mesmo tinha feito com que o Brasil ficasse fora de diversas competições. O artigo 5º do CBA, inclusive, ele diz que a utilização de veículos aerodesportivos para fins econômicos, tais como de publicidade, submete-se à norma de serviços aéreos especializados, que é o que nós já veremos agora. Ou seja, se você tem então, até então, tá? Se você tinha uma aeronave esportiva, uma aeronave experimental ou um balão, olha só, para você colocar uma faixa nesse balão, para você colocar o logo do seu patrocinador, tinha aquela incongruência, se seria ou não seria um serviço aéreo especializado. Se seria ou não seria isso daí utilizado para fins de propaganda iguais a fins comerciais. Como se regulamenta isso? Bom, até então isso era fácil. Os esportes de demonstração, como a acrobacia aérea, isso era mais tranquilo de ser, de certa forma, remunerado. Agora, pela nova resolução da ANAC, se você quiser colocar o logo do seu patrocinador na sua aeronave, isso daí não gerará mais nenhum problema, nenhum empecilho. E essa nova resolução da ANAC, inclusive, está ampliando as obrigações e as funções das associações e confederações, inclusive concedendo para que essas associações possam, baixo, obviamente, a fiscalização e atendendo às regras da ANAC, emitir licenças. E vamos então avançando, temos agora, como nós comentamos, os próprios serviços aéreos especializados. Então agora nós vamos tratar dos serviços aéreos especializados. Para nós termos ideia do que nós estamos falando, essa atividade econômica envolve o seguinte: os serviços aéreos especializados são aqueles que podem ser remunerados, está escrito no artigo 201 do Código Brasileiro de Aeronáutica, mas ele não se preza ao transporte de passageiros ou de carga. Nós vamos ver que são outras categorias, que essa é a categoria de transporte aéreo público. Porém, falar em serviço aéreo especializado significa falar no futuro do Brasil. Ora, nós vamos elencar aqui uma série de atividades, tá, que são exercidas, que podem ser remuneradas, sendo que uma delas é essencial e causa um grande clamor. Estão elencados como sendo serviços aéreos especializados: aerofotografia, aerotopografia, prospecção de petróleo, por exemplo, fomento ou proteção da agricultura em geral. Olha só, fomento e proteção da agricultura. Isso, inclusive, tem sido feito até mesmo via satélite, tá? Saneamento, investigação, experimentação técnico-científica, ensino e adestramento de pessoal de voo. Aí, então, nós vamos entrar as escolas de aviação, vamos entrar os aeroclubes, tá? Todos se entram se prezam nessa categoria, sai do serviço aéreo especializado. E o mais, provocação de chuvas artificial ou mudanças de clima. Ou seja, você pode fazer bombardeamento de nuvens para provocação de chuva. E também você pode, inclusive, fazer ataque a incêndio. E nós temos também uma coisa que é importantíssima: a aviação agrícola. A aviação agrícola no Brasil, ela é uma atividade extremamente avançada, extremamente tecnológica, importantíssima. Diz que a nossa aviação agrícola, ela é até vezes, algumas vezes, aliás, muito mais eficiente do que a própria aviação agrícola norte-americana. Hoje, as nossas aeronaves são dotadas de computadores, de GPS,
faz-se então uma pulverização de precisão. Agora, a aviação agrícola, inclusive, ela pode operar em pistas que não são certificadas, pistas que não são homologadas, e nós vamos entender o que é isso daqui a pouco, ok? Por outro lado, ela deve atender regulamentações extremamente específicas, principalmente da área ambiental. E se nós formos falar em política ambiental no Brasil, a Lei 6938 de 1981, nós vamos verificar que é um cabedal sem fim de normas. Porque, afinal de contas, existem as legislações ambientais específicas federais, municipais e mesmo as estaduais. Então, tem muitos mitos aí envolvendo a questão da aviação agrícola. E tirando a própria questão da situação agrícola, qualquer outra atividade que por acaso não esteja regulamentada, que por acaso ela não se preste ao transporte de passageiros, ela será o quê? Serviço aéreo especializado. E se for remunerado para terceiro, serviço aéreo especializado público. Você tem que ter um CNPJ, você precisa passar por todo um programa de certificação, porque afinal de contas, na aviação, tudo tem que trabalhar com as normas mínimas de segurança. E atenção, está na hora de mais um quiz. Olha só, daqui a pouco vamos entrar na matéria, mas vamos lá. Podem executar o transporte remunerado de passageiros em operações de táxis aéreos, conhecidos também por operação por demandas. E isso nós já discutimos até em outras aulas. A. As aeronaves registradas em nome de pessoas físicas. B. Registradas em nome de pessoas jurídicas na categoria previstas no RBHA ANAC número 91. C. Aquelas que estejam dentro das especificações operativas de empresas de táxi aéreo. Ou D. As aeronaves voltadas aos serviços aéreos especializados. A D eu já descarto, porque nós reiteramos várias vezes que as aeronaves voltadas aos serviços aéreos especializados não se prestam ao transporte remunerado de passageiros. Tá? A letra B, aeronaves registradas em nome de pessoas jurídicas na categoria do RBHA 91, nós vamos verificar que também são apenas para o uso próprio. A letra A já descarta também por opção. Então temos que o correto é a letra C. Apenas aquelas que estejam dentro das especificações operativas de empresas de táxis aéreos. E o mais importante, não basta apenas a aeronave estar em nome dos táxis aéreos. Ela também tem que estar dentro da especificação operativa da empresa. Já falei várias vezes, você tem que entrar dentro do site da ANAC, procura lá o Registro Aeronáutico Brasileiro, o RAB, clica aquelas 5 letrinhas que é a matrícula da aeronave e você vai descobrir tudo aquilo que ela pode fazer. Perfeito? Então, vamos lá. E já que estamos falando de serviços aéreos públicos, vamos agora então entender o que é isso. Serviço aéreo público, tá? É aquele serviço que geralmente o Estado é que deveria fazer, ele que detém o monopólio disso daí. Porém, ele pode, por meio de concessão e de autorização, permitir que pessoas jurídicas que passem por processo de certificação possa efetuar o transporte por demanda de passageiros ou a venda de passagens de maneira remunerada. Isso está previsto no artigo 175 até o artigo 180 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ou seja, que os serviços aéreos públicos abrangem os serviços aéreos especializados públicos, o serviço de transporte aéreo público de passageiro, carga ou mala postal, regular ou não regular. Senhores, o importante é o seguinte: existem duas categorias básicas das empresas que prestam serviços aéreos públicos de transporte de passageiros. Nós temos aquelas que estão regulamentadas pelo RBAC 121, que é a Regulamentação Brasileira de Aviação Civil número 121, ok? Que também são conhecidas como linhas aéreas regulares. Essas empresas também é conhecida pela sigla de TPP. E o que diferencia essas empresas é que elas têm um OTRAN. Elas têm autorização de horário de transporte regular e podem apenas funcionar por meio de concessão. Então, se você vai comprar uma passagem, se você vai voar pela Azul, pela Gol, pela TAM, pela Avianca, essas são empresas que, para poderem operar, passam por um extensivo e complicado processo de certificação. E não é certificação apenas de aeronave, não. Por quê? As aeronaves, obviamente, que elas têm que servir à categoria. Não é qualquer avião que vai fazer o transporte regular de passageiros. É um avião que tem que ser certificado pela ANAC para que ele possa oferecer as condições mínimas de segurança
que estão lá no artigo 66 do Código Brasileiro de Aeronáutica para que possa transportar passageiros, o que demanda, obviamente, muito daquele equipamento. E além do equipamento, nós também temos que ter o quê? Os manuais de procedimentos de operação, o centro técnico de operação dessas empresas, que vai coordenar a manutenção, o período de manutenção dessas aeronaves. Temos também as pessoas que envolvem todo esse conjunto, os pilotos que têm que passar por diversas certificações, que têm que pegar a sua licença, que têm que pegar a sua habilitação, e todos aqueles que estão dentro da aeronave, de certa forma, revestem-se também de tripulantes. Ou seja, é tremendamente, uma atividade tremendamente complexa. E, obviamente, também temos os serviços aéreos auxiliares e tudo aquilo que está dentro do aeroporto precisa passar por uma certificação, tem que passar por requisitos mínimos de segurança. E, obviamente, que tudo isso daí implica em custos. Então, por isso que a aviação não é uma atividade barata, mas também, por mais segurança que você possa exigir, conforme temos debatido aqui ao longo do curso, a segurança também não pode ser tanta que vai inviabilizar também economicamente a atividade. E temos também uma exigência interessantíssima para as empresas aéreas que querem operar no Brasil. Não basta apenas ser uma concessão, aliás, essa figura de concessão também já está um pouco ultrapassada, tá? As empresas aéreas, para poderem operar no Brasil, vejam só, e segundo o próprio artigo 181 do Código Brasileiro de Aeronáutica, essas concessões apenas serão dadas para as empresas que tenham sede no Brasil, tá? E que tenha pelo menos 4/5 do capital com direito a voto, pertencente a brasileiros, e pelo menos, no máximo, 20% do capital registrado como sendo estrangeiro. Ora, isso realmente dá uma discussão sem fim. Porque, afinal de contas, nós já tivemos aí várias tentativas por conta do Congresso de alterar essa regra. Qual regra? Fazer com que as empresas aéreas regulares e também os táxis aéreos passem a ter 100% de capital estrangeiro. E como é que isso operaria? Simples. Essas empresas passariam a ser empresas nacionais com capital estrangeiro, assim como nós temos no caso das telefonias, das montadoras de veículos, entre vários outros serviços que já acontecem dessa forma. Importante também nós desmistificarmos mais uma situação. Empresa aérea com capital 100% estrangeiro, sendo que hoje as principais empresas aéreas brasileiras, praticamente seu capital já estão em bolsa, já pertence até mesmo a grupos estrangeiros, a empresa aérea nacional com capital estrangeiro que vier operar no Brasil, ela vai ter que ter sede no Brasil, vai ter que contratar os nossos pilotos, vai ter que seguir as regras da ANAC, as aeronaves todas vão ter que ter matrícula registrada no Brasil, tá? Vão ter que obedecer às regras do ar do Brasil e o que é mais importante, isso não significa cabotagem. O que é isso? Explicamos nas aulas passadas que a Convenção de Chicago trabalhou principalmente no sentido de conceder as liberdades do ar, para garantir os céus abertos, que houvesse o máximo de troca de experiência, que a máxima circulação econômica que pudesse existir. Porém, uma das liberdades do ar, a última, a nona, é aquela que mais preocupam os brasileiros, os patriotas, os nossos nacionalistas. E qual que é? De que, de repente, uma empresa estrangeira, ela sai dos Estados Unidos com a aeronave com matrícula americana para pegar passageiro em Salvador, deixar em Manaus, pernoitar, depois deixar passageiro em São Paulo e fazer o que bem entendesse. Não é dessa forma que funciona e não é dessa forma que funcionará. Vale, inclusive, aqui o debate de que essas empresas, essa proposta de aumento de capital foi exaustivamente debatida no Senado, inclusive com a participação do CAD, do Conselho de Administração de Defesa Econômica, e também com a participação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E não foi detectada nenhuma ilegalidade ou um problema em relação a isso daí. E a aviação é dinâmica. E dinheiro, pessoal, o dinheiro não tem mais fronteira. Então, você ficar amarrando o desenvolvimento, se nós não temos condições melhores de abrir outras empresas, que aqui no Brasil temos apenas 4 grandes empresas, tá? Sendo que se você for comparar nos Estados Unidos, como nós veremos alguns dados, o Brasil tem praticamente 500 aeronaves que são utilizadas para transporte de passageiros regulares. Estados Unidos, então, onde lá tem mais de 200 e tantas mil aeronaves, também são várias empresas que operam. Ah, mas Estados Unidos não tem capital aberto. Vamos ver a nossa realidade e atender às nossas necessidades. Então, senhores, é aquilo que nós também estudamos no primeiro dia de aula. O que nós verificamos? Que essas empresas aéreas, para elas funcionarem, é importante entender o seguinte, que tem que passar por todo um processo de certificação, uma concessão, tem que atender os requisitos operacionais da Agência Nacional de Aviação Civil, tem que pagar as taxas do Departamento de Controle de Espaço Aéreo,
tem que operar muitas vezes em aeroportos públicos, pagando taxas muito caras, ok? E, além disso, ela tem que obedecer regras padronizadas internacionalmente, procedimentos de segurança voltados à aviação, outras coisas. Aí que então surgiu aquela ideia da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo, desde que ele conseguisse antever tudo aquilo que pudesse acontecer. Por isso que a atividade aeronáutica ela é sensível, essencial e é a segunda mais regulamentada do mundo. E vamos então, senhores, agora para um assunto que está dando muita polêmica. E qual que é? Táxi aéreo. Para nós termos uma ideia, no Brasil hoje nós temos aproximadamente 20 mil aeronaves. 10 mil aeronaves são aquelas reconhecidas como TPP, para o transporte aéreo privado, como nós vimos agora há pouco. E pouco mais de 1.500 aeronaves são dos táxis aéreos. O táxi aéreo, por incrível que pareça, é uma empresa geralmente pequena, uma empresa familiar e que opera por demanda, tá? Segundo as regras do artigo 217, do artigo 228 e 220 do CBA, onde fala que o serviço de táxi aéreo constitui modalidade de transporte público aéreo não regular, de passageiro ou carga, mediante remuneração convencionada entre o usuário e o transportador, sob a fiscalização das autoridades aeronáuticas e visando proporcionar atendimento imediato, independente de horário, percurso e escala. A diferença do táxi aéreo para a linha aérea qual que é? Primeiro, a linha aérea tem o OTRAN, ela já tem os horários definidos de voo. Os táxis aéreos não têm horários definidos de voo, mas têm que prestar o seu serviço de forma continuada, colocando à disposição 24 horas. Enquanto que as linhas aéreas, elas são regulamentadas pelo RBAC número 121, são TPR, os táxis aéreos são regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil, pela Regulamentação Brasileira de Aviação Civil número 135, e vejam só, precisam cumprir praticamente os mesmos requisitos de homologação e certificação que as próprias linhas aéreas. O que isso implica? Que a empresa de táxi aéreo ela precisa ter um agente, um diretor de segurança operacional, um centro técnico de manutenção, centro técnico de operação. Essa empresa ela precisa ter o manual de treinamento de todos os seus tripulantes, um piloto-chefe, precisa ter também o manual de manutenção, tá? Então também é uma atividade extremamente cara, se for para nós cumprirmos todas essas regras. Aí então é que entra uma questão que tem sido colocada e debatido muito, a questão do transporte aéreo clandestino. Ou seja, que seriam aquelas pessoas que têm aeronaves privadas que podem apenas operar segundo as regras, como nós vimos, do RBAC, da Regulamentação Brasileira de Aviação Civil número 91, ok? As RBHA número 91, e que, de repente, alugam suas aeronaves para terceiros. Isso é proibido. Se você tem uma aeronave privada, que ela não é um táxi aéreo, que ela é TPP, você apenas pode utilizá-la para fins próprios. Se você quer emprestá-la, entre aspas, para alguém, você deve fazer um contrato de arrendamento, um contrato de comodato e, importantíssimo, isso vai significar um momento único, porque uma vez que você faça esse contrato, você deverá apresentá-lo ao Registro Aeronáutico Brasileiro. E por quê? Vamos rever a aula. Nós temos duas situações em relação à aeronave, o proprietário da aeronave e o operador da aeronave, que não são necessariamente a mesma pessoa. E é o operador que responde por tudo aquilo que acontece em relação à operação da aeronave. Então, se você tem uma aeronave privada e você quer alugá-la para alguém, faça um arrendamento. E a principal característica é, se eu arrendei a aeronave de alguém, eu tenho que contratar o piloto, eu tenho que contratar a tripulação e eu vou assumir a responsabilidade técnica. No caso de um táxi aéreo, temos um fretamento. O que é isso? Você aluga a aeronave e vem o piloto e vem todo mundo junto no pacote. A Agência Nacional de Aviação Civil está fazendo uma fiscalização pesada em cima dessa atividade, daqueles que são chamados transporte aéreo clandestino. Então, os senhores, obviamente, se forem alugar uma aeronave para o fim de semana ou mesmo um helicóptero, e nós temos visto aí muitos acidentes envolvendo helicópteros em casamentos, uma até recentemente matou uma noiva, ou então outro helicóptero que também teve um acidente chegando para outro casamento, dois em São Paulo, nenhum desses equipamentos pertenciam a táxi aéreo ou estavam dentro das especificações operativas de um táxi aéreo. E olha, uma aeronave para entrar dentro de uma especificação operativa de um táxi aéreo, ela tem que passar por um projeto de grande modificação, ser aceito pela ANAC para então poder operar. A aviação não pode dar margem para erros. Os erros, infelizmente, acontecem.
Nós temos casos fortuitos, quando o erro, o acidente pode ser provocado por questões humanas, e também temos os casos de força maior, que é aquilo que você não controla. Mas tudo aquilo, volto a dizer, que estiver dentro do alcance do operador para que ele evite um acidente, isso inclusive pode favorecê-lo para mesurar um dano ou mesmo para eximi-lo de maiores responsabilidades, até mesmo para que ele possa propor uma ação regressiva contra quem seja o verdadeiro causador do dano. E, seguindo em frente, nós já falamos de aeronaves, já falamos das operações dessas aeronaves, e como é que nós então vamos ficar sem falar sobre os aeroportos? Afinal de contas, né, a aeronave ela precisa operar em algum local, em um lugar que seja seguro, um lugar que dê condições mínimas de segurança, pelo menos para deixar aquela aeronave. E é por isso que nós temos então duas categorias quando nós falamos de aeródromos. Nós temos o aeródromo em si e temos também os aeroportos, que nós já vamos verificar qual que é a diferença. E se nós formos fazer essa pesquisa, podemos ir ao artigo 26 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que lá explica dos aeródromos, o que é o sistema aeroportuário, e veja só, o sistema aeroportuário é constituído pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal de passageiros, respectivas facilidades. Isso fora as facilidades que tem o aeroporto. Então, um aeroporto ele é muito mais que uma mera pista de pouso. Até para você mesmo construir esse aeroporto ou construir um aeródromo, você não pode começar a construir e chamar a ANAC. Você precisa fazer o quê? Precisa ter um projeto, levar esse projeto para a ANAC para que ela possa aprovar o projeto, registrar para que você possa então começar a construir a sua pista, seja na fazenda, seja em outro lugar. Quero dizer, a segurança que está nos céus, nós também vamos replicá-la na terra. Então, senhores, aqui no Brasil nós temos que o aeródromo, segundo a dicção do artigo 27, é toda aquela área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. E nós temos os aeródromos civis, obviamente destinado para aviação, para aeronaves civis, o aeródromo militar, que é destinado ao uso de aeronaves militares. Porém, senhores, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, existe uma figura interessante, porque aeronaves civis também podem compartilhar o mesmo local que aeronaves militares. Ora, nós temos vários aeroportos que são bases aéreas como tais. Por exemplo, temos o aeroporto do Galeão, que é uma base aérea também, que também é utilizado como aeroporto, e até mesmo Brasília, que é uma base aérea e também estamos utilizando isso também para os aeroportos civis. Assim como aconteceu em vários outros locais do país, porque o governo e os militares tinham interesse em fazer investimento, em fazer uma ligação nacional. Daí então esse investimento que depois acabou até mesmo favorecendo os civis. Está na hora agora de mais um quiz. Senhores, antes do voo, as aeronaves precisam realizar um plano de voo, que necessita ser aprovado pelo pela Autoridade Aeronáutica. Como estávamos verificando, esses voos precisam acontecer entre aeródromos ou aeroportos, bem em cima do nosso assunto. Que sejam devidamente registrados ou certificados pelas autoridades aeronáuticas. B, basta que estejam abertos para as operações. C, que estejam equipados com torres ou rádios capazes de comunicar com a aeronave. Ou D, militares. Senhores, toda essa preocupação que nós temos com o aeroporto leva à seguinte consequência, tá? Você apenas poderá operar a sua aeronave para aeródromos que estejam devidamente registrados ou certificados pelas autoridades aeronáuticas. Temos ali a letra A, que é a correta. Ok? Perfeito. E detalhe, não basta a autorização apenas da ANAC. Você também tem que ter autorização para operar no aeroporto do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Quero dizer, você precisa verificar aonde vai construir um aeródromo ou um aeroporto, se aquilo ali vai ou não vai conflitar. Por exemplo, com o tráfego aéreo que já seja existente. Você precisa verificar onde, se você construir uma área aeroportuária, se não tem obstáculos, se não tem a quantidade de pássaros, enfim. E se também você não vai conflitar com terminais ou com outras aerovias. Então, a construção de um aeródromo é uma coisa extremamente complexa e visa principalmente a segurança. Bom,
No caso dos aeródromos, nós temos que os aeródromos civis são classificados em públicos e privados. Tá? E, como nós estávamos colocando aqui, nenhum aeródromo civil poderá ser operado sem estar devidamente cadastrado. Cadastrado pressupõe-se que ele, inclusive, já passou por todo aquele processo de certificação e de registro. Os aeródromos públicos e privados são abertos ao tráfego através de processo, respectivamente, de homologação e registro, como conversamos. E os aeródromos privados só poderão ser utilizados com permissão do seu proprietário e é vedada a exploração comercial. Isso tem sido um problema para o Brasil também. Porque até então a questão do aeródromo privado estava vetado à exploração comercial. A Secretaria de Aviação Civil tem, de certa forma, flexibilizado essas normas, possibilitado modais legais dentro de suas regulamentações e portarias para que, se não puder explorar o serviço aéreo de forma imediata ou o serviço aeroportuário, você possa então explorar o uso das áreas, entre outras coisas, até para que você possa ter estímulo de construir outros aeroportos ou outros aeródromos no Brasil. Tá? E, importantíssimo, vamos ver agora a diferença de aeroporto para aeródromo. E como eu estava colocando aqui, na aviação praticamente tudo é regulamentado. Não pode existir alguma coisa na aviação que não esteja em seus livros, nas suas leis, nos seus regulamentos. Tanto que consideram-se aeroportos, eu estou lendo o artigo 31 do Código Brasileiro de Aeronáutica, para os senhores verem que está tudo ali. Consideram-se aeroportos os aeródromos públicos, se for privado então, pode ser aeroporto. Os aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de aeródromos, de aeronaves e embarque e desembarque de pessoas e cargas. Ou seja, um aeroporto é um aeródromo público que tem que ter um terminal de passageiros e toda a facilitação para receber uma aeronave com segurança, assim como seus passageiros. Isso, obviamente, tem sido revisto, tanto que já foram feitas várias concessões de aeródromos que então pertenciam ou ainda pertencem, né, à empresa aeroportuária de infraestrutura, aliás, a Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que até então era tido como autoridade aeroportuária e que hoje então ela está sendo praticamente totalmente concessionada, como já aconteceram com grandes aeroportos no Brasil. Bom, e de tudo isso aí, senhores, temos o seguinte: a utilização dessas áreas aeroportuárias. E uma coisa aí que gera realmente muitos conflitos, muitos problemas. Quais que seriam? A sua zona de proteção. Ou seja, como eu estava colocando, se você tem um aeroporto, tá, você precisa ter certeza de que aquele aeroporto está em uma área aonde o plano diretor da cidade autorize suas operações. A coisa parece fácil, está na lei. E como nós colocamos, o Departamento de Controle Aéreo se preza muito pela questão de obstáculos, entre outras coisas, tá? E a ANAC, então, ela fiscaliza diuturnamente os aeroportos e ela é que é responsável por estabelecer as suas normas de segurança. Tudo bem? Mas aí acontece o seguinte, veja só. Vamos pegar o exemplo do aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas, quando ele foi criado na década de 30, ele era praticamente o quê? Chamado de campinho de pouso da VASP. Ele estava afastado da cidade, não tinha nenhum prédio ao seu redor e praticamente não tinha árvore, não tinha nada. O que virou o aeroporto de Congonhas hoje? Bom, o aeroporto de Congonhas hoje é o que nós chamamos de porta-aviões. Acredita-se, inclusive, que ele sequer consegue atender hoje as regulamentações atuais, seja do Departamento de Controle de Espaço Aéreo e da própria ANAC. Porque se nós fôssemos construir um aeroporto naquela região, isso daí seria hoje impossível e cria até aquele problema com a administração pública. Porque dentro do direito ambiental, entende-se que não tem o direito adquirido e que você sempre deve prevalecer o meio ambiente urbano, o meio ambiente natural, entre outros. Enfim, então não foi observado no Brasil, nos últimos anos de forma alguma, a legislação pertinente que vise a proteção da área de segurança aeroportuária. E o que é essa área de segurança aeroportuária?
Muito simples. Essas zonas de proteção aeroportuária, elas distam simplesmente 20 quilômetros, num círculo, num raio de 20 quilômetros do centro da pista. Quer dizer, dentro no raio de 20 quilômetros do centro da pista, conforme já previa as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, não poderiam existir, próximo às cabeceiras dos aeroportos, atividades econômicas ou industriais que façam o acúmulo de material orgânico. Vamos anotar isso daí? Não pode ter frigorífico, não pode ter retratamento de esgoto, não pode ter, então, não poderia ter, sim, alguns restaurantes, enfim, mas vamos lá. Da mesma forma também, nós teríamos que verificar a inexistência de rádios comunitárias, ou então aparelhos geradores de transmissão, sobre o que quer que seja. Também temos que nos atentar a respeito da altura dos prédios que existem nesse local. Quer dizer, afinal de contas, temos um aeroporto, um avião ele vem de cima para baixo. Então ele tem que ter um cone de aproximação, uma zona de aproximação que ele tenha uma segurança, inclusive para efetuar manobras de emergência. Pergunto aos senhores, onde isso, em nosso país, ele é obedecido? Bom, até onde eu observei, realmente, várias atividades industriais, elas têm se criado ao redor de, como é que se diz, dentro dessas áreas de segurança aeroportuárias, e nós não só estamos contando com a leniência da administração pública, como também, muitas vezes, como é que eu vou dizer assim, com a própria aprovação da administração pública. Então, isso é uma situação que no Brasil é um grande questionamento. E por conta disso é que existe hoje no Senado Federal o projeto de lei 258/2016, que trata da reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica e que, inclusive, faz o quê? Está colocando como um ato de improbidade, está reconhecendo, tipificando como um ato de improbidade administrativa aquelas administrações públicas que não preservarem essas áreas de segurança aeroportuária. Porque, senhores, hoje existe uma situação no Brasil também que é crítica, que é o quê? A questão do risco aviário. O que é o risco aviário? Eu acabei de falar, que inclusive agora foi criada uma lei, tá? A Lei 12.725 de 2011 ou 2012, que ela trata a respeito do manejo da fauna próximo aos aeroportos. Que se você não puder remanejar, você poderá até mesmo dar combate a esse tipo de fauna. Agora, você pega um aeroporto como o de São Luís, que durante um ano tem mais de 40 choques com aeronaves, ou acidentes graves. Agora, você imagina, um urubu, ele pesa 36 quilos. Aliás, desculpa, um urubu, ele pesa uma média de 1,5 kg, 2 kg. Uma aeronave indo para o pouso está a 250 por hora. Uma massa arremessada contra uma massa de 1,5 kg arremessado a 250 por hora contra uma parede, vocês imaginam o estrago que isso acontece. E nessa situação, nós poderemos fazer o quê? Poderemos, inclusive, processar a administração pública, tá? Por a conta da não observação das normas básicas que podem existir para que você tenha uma operação segura. Isso faz com que o preço da passagem suba, isso faz com que a insegurança aumente, tá? Que os preços do seguro também aumentem. Ou seja, nós temos boas leis aqui, mas muita coisa precisa ser colocada em prática. Inclusive, sobre isso, eu gostaria de apresentar a obra, tá? Que nós temos aqui, que são os artigos doutrinários de direito aeronáutico com foco em segurança de voo. Já que nós estamos falando a respeito de segurança de voo e artigos dentro do direito aeronáutico que trata também dessa questão voltada ao risco aviário, que trata dessas operações, desses riscos ao redor dos nossos aeroportos. E é uma obra, aliás, temos que dizer que o CENIPA e o CIPAER, que é o Sistema de Proteção ao Voo no Brasil, são instituições extremamente eficientes, que funcionam, tá? E que também dedicam isso e também publicam esse material aqui. Bom, e vejam só, senhores, o Brasil é um país muito grande, literalmente somos continental. E eu acabei de falar que tanta preocupação por segurança faz com que os nossos aeroportos seja praticamente, como é que se diz assim, tenham um alto nível de tecnicidade. Se nós falarmos aeroporto como Guarulhos, Jundiaí, Sorocaba, são aeródromos que estão dentro de áreas, como é que se diz, urbanas praticamente, tá?
E esses aeroportos, então, eles atendem alguns padrões de segurança passíveis de serem aplicados ali. Agora, e se esse aeródromo estiver no meio da Amazônia? E já que estamos dentro da matéria, está agora, então, na hora de mais um quiz. São serviços aéreos especializados, exceto a pulverização aérea. Pulverização aérea é um serviço especializado por natureza, ou seja, literalmente, é aviação agrícola. Letra B, publicidade aérea de qualquer natureza, também entendo que é um serviço aéreo especializado. C, ensino e adestramento de pessoal de voo, também por sua natureza é um serviço aéreo especializado. Seria a letra D, por exceção, transporte remunerado de passageiros. Exatamente, a resposta é a letra D, até mesmo porque transporte remunerado de passageiros trata-se de serviços aéreos públicos e não simplesmente serviços aéreos especializados. Vamos em frente. Senhores, estávamos falando aqui que para que você possa abrir um aeródromo ou então operar em um aeroporto, ele demanda diversas técnicas, ele demanda, diversos registros e apreciações. É muito fácil nós falarmos a aplicação desses princípios, dessas normas, em aeródromos que estão em Sorocaba, em aeródromos que estão em Jundiaí, que estão aqui em Brasília. Por outro lado, é necessário uma especial atenção aos aeródromos que estão na região amazônica. Sim, porque pela nossa legislação atual, como nós discutimos aqui, você apenas pode operar em aeroportos que estejam devidamente registrados ou cadastrados. Isso implica que se você for fazer um plano de voo saindo de Brasília para Porangatu, em Goiás, se Porangatu não tiver uma pista certificada registrada, você não pode voar para lá. Você tem que voar para a pista que seja a mais próxima. De repente, Uruaçu, se ela estiver operando normalmente. Agora, vamos imaginar na Amazônia. Como você voa ali? Se você pega o estado do Pará, que tem pouco mais de 100 pistas homologadas ou certificadas, e mais de 2.000 pistas que não são sequer registradas ou cadastradas. Bom, é importantíssimo que essas pistas possam funcionar, possam operar para atender aos povos das florestas, aos indígenas e também aos próprios ribeirinhos. Afinal de contas, são pessoas que muitas vezes vivem em locais que não têm sequer estradas. Ou então os rios podem demorar vários dias para chegar lá. É por essa razão que foi criado o artigo 36A do Código Brasileiro de Aeronáutica e que precisa ser observado com mais carinho pelas autoridades aeronáuticas. O artigo 36A da Lei 7565 de 86 deixa claro que a Autoridade de Aviação Civil poderá expedir regulamento específico para aeródromos públicos situados na área da Amazônia Legal, adequando suas operações às condições locais, com vista a promover o fomento regional, a integração social, o atendimento de comunidades isoladas, o acesso à saúde e o apoio a operações de segurança. Então, senhores, nós observamos que de toda a sistemática que existe na aviação civil brasileira, a infraestrutura aeronáutica que nós estamos falando no Brasil vai muito além das próprias pistas de pouso, por assim dizer. Constitui, por exemplo, a própria infraestrutura aeronáutica brasileira, o sistema aeroportuário, o sistema de proteção ao voo, que nós verificaremos em nossas próximas aulas, o sistema de segurança de voo, que isso aí tudo está dentro do CIPAER, que faz parte de um sistema que está dentro da Força Aérea, mas que congrega, que vai muito além da própria Força Aérea. Nós temos o sistema de registro aeronáutico brasileiro, que nós já discutimos aqui várias vezes a sua importância, o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, que nós também vamos verificar, o sistema de facilitação de segurança, quero dizer, não adianta você também fazer muita segurança se você inviabiliza economicamente uma atividade. Nós temos o sistema de indústria aeronáutica, e nós observamos que todos os produtos aeronáuticos devem ser certificados, que é um grande trabalho que é feito pela Agência Nacional de Aviação Civil. O sistema de serviços aéreos auxiliares, que são aqueles que dão seguranças aos sítios aeroportuários. E o sistema de coordenação de infraestrutura aeronáutica, que tem que prover o planejamento de toda a infraestrutura aeronáutica no Brasil. Isso daí está em cargo da Secretaria de Aviação Civil do Brasil. Portanto, senhores,
Essa aula, nós verificamos o que se trata os serviços aéreos que nós temos no Brasil, verificamos que temos os serviços aéreos especializados, verificamos que existe o aerodesporto, nós verificamos também que temos os serviços de transporte aéreo público, que esse deve ser remunerado, tá? E que inclusive esse é o único que pode transportar passageiros e coisas ou carga, que o serviço aéreo especializado, ele pode ser remunerado, mas ele não pode, como se diz, transportar pessoas ou coisas. Vimos que o serviço aéreo privado, ele pode apenas transportar passageiros ou o próprio proprietário da aeronave ou o proprietário da aeronave fazer o uso daquela em benefício próprio. Nós vimos a situação dos aeroportos no Brasil, que esses aeroportos, então, existe uma legislação muito intrínseca, bem complexa. Nós vimos que esses aeródromos precisam ser todos cadastrados, que todos, para existir, precisam passar por um sistema de certificação, se for um aeroporto, ou então um sistema de registro, se for um aeródromo, e que você apenas pode operar em aeródromos que estejam certificados ou que estejam homologados. E vimos também a situação de como é que estão as pistas na Amazônia e que elas também podem receber uma atenção especial e que, no geral, todo o sistema aeroportuário ele está envolvido dentro de um sistema de proteção que tem, inclusive, uma legislação própria, que são as áreas de segurança aeroportuárias. A aviação, ela precisa existir para levar a vida, circular negócios e engrandecer um país. Veremos, então, nas nossas próximas aulas, como é que se dão a lida com os tripulantes e como é que funciona todo esse sistema bem intrínseco e quem são as principais autoridades aeronáuticas brasileiras. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.